Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Blade Runner de Philip Dick. Pessoal, o romance Blade Runner do Philip Dick, que se chama na verdade Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? É uma pergunta. Foi traduzido pelo Ronaldo Bressani, lançado pela Aleph. Essa edição aqui está muito legal, recomendo muito. E queria falar um pouquinho dessa edição, do comentário que o Bressani faz no final como pós-fácil, que eu recomendo a leitura também, e quero comparar um pouquinho brevemente com o filme. Então vai ter spoiler tanto do livro quanto do filme, então caso vocês queiram ver o filme primeiro, né, ou ler o livro, pulem o vídeo, mas voltem para assistir, porque vale muito a pena ler, discutir, porque de fato o Philip Dick ele é um dos grandes autores de ficção científica, né, um dos meus prediletos, ao lado do Asimov, que, né, inventaram novos mundos, novas realidades, um tanto apocalípticas, como é a realidade do Blade Runner aqui. Então eu gostaria de conversar com você sobre isso, pensar um pouco sobre possíveis interpretações psicanalíticas que a gente pode fazer sobre esse tipo de narrativa. Então primeiro eu gostaria de ler algumas passagens brevemente e discutindo com quem já leu, está acompanhando o livro, assim, gosta de conversar sobre essa narrativa aqui do Philip Dick. O romance me parece uma leitura sobre a empatia, sobre a capacidade de empatia, sobre o que é o sentimento, o que é o afeto, principalmente marcado pela nossa capacidade de solidariedade. A narrativa ela é centrada no personagem central, Rick Deckard, que persegue 6 androides que fugiram de Marte e voltaram para a Terra, e ele tem que eliminar esses androides. Então a narrativa gira um pouco em torno disso, androides muito evoluídos que estão fugindo, estão com medo de morrer, né? Existe, por assim dizer, um certo apreço à vida desses androides. Então uma das questões filosóficas que vai começar a aparecer é essa, assim, os androides, eles têm vida, né? Eles devem ser respeitados, né? Como pessoas vivas, na medida em que a gente fornece a ele um certo tipo de inteligência, um certo tipo de vida emocional. Então uma questão que a ficção científica começa a colocar, e em contraposição a uma atmosfera altamente melancólica que as pessoas estão vivendo nesse planeta Terra aqui, futurista, né, absolutamente tomado por uma poeira, né, um certo tipo de bagulho, como o Bressani traduziu, que deixa todo mundo melancólico, deprimido, sem solidariedade, porque ou as pessoas vão estar toda hora alimentadas por uma máquina de empatia, uma máquina de afetos, né, ligada a uma certa religião, que é o mercerismo, tal de Mercer, que aparece aqui no livro, que eles têm que, por assim dizer, se alimentarem de afetos, né, programarem as suas vidas afetivas para aquele afeto do dia. Então eu quero a alegria, eu programo lá, coloco os meus olhos naquela máquina e me nutro da alegria que eu vou ter ao longo do dia. Ou seja, o Philip Dick parece que ele acaba misturando a vida humana a uma certa vida androide também. Se você não está nesse lugar de seguidor de Mercer, você é um cabeça de galinha, ou seja, aqueles humanos com um QI muito baixo que não conseguiram sair do planeta para as outras expedições espaciais que provavelmente selecionaram as pessoas mais inteligentes, etc. Ou seja, na vida humana é péssima e você não tem afetos absolutamente livres, você não tem uma vida afetiva rica e cheias de fantasia, enfim, construção de um espaço onírico, né? Um espaço do sonho, como a gente tem. E nos androides a gente tem uma vida plena. Os androides que aparecem, uma delas em particular, ela é cantora de ópera, por exemplo, ela é capturada no museu vendo a obra do Edvard Munch. Então, assim, parece que ela é muito mais repleta de vida do que a mulher do Deckard, por exemplo. Ela me parece mais melancólica e mais deprimida do que a androide que é capturada no museu. O universo que o Dick está descrevendo aqui me parece colocar em xeque o valor da vida humana de maneira geral. Não apenas pelo teste da empatia que o Deckard aplica, né, nos androides antes de matá-los,
Na página 87, a gente lê o seguinte: ninguém pode vencer o bagulho, a não ser temporariamente, e talvez em um único lugar, como em meu apartamento, onde eu meio que criei uma estase entre as pressões bagulhíficas e não bagulhíficas, por enquanto. Mas um dia eu vou morrer ou ir embora, e então o bagulho voltará a tomar conta de tudo. É um princípio universal que opera por todo o cosmos. O universo inteiro está se movendo na direção de um estado final de total e absoluta bagulhificação. E acrescentou, a não ser, claro, a ascensão de Wilbur Mercer. Quem fala isso é o Isidore, que é o cabeça de galinha, quem vai acolher os androides num determinado momento do romance, mas ele é o personagem central aqui nesse sentido de ser aquele humano que sobrou junto ao bagulho, junto à poeira que tomou conta de tudo, né? Então ele é aquele que não consegue pensar, que está tomado por essa religião, que no final acaba se mostrando também falsa, né? Mercer se mostra também uma invenção. Isso vai ser revelado por um outro androide que era um apresentador de um programa de televisão, cujo nome era Buster Gente Fina, né? Então um cara que fica ali falando também sem parar, apresentando a religião do Mercer, e no final apresenta uma revelação de que tudo era mentira, etc. Ou seja, é um romance apocalíptico em vários sentidos, né? Deus está morto, não existe mais nenhum tipo de esperança, a bagulhificação vai tomar conta de tudo. Esse é o universo que o Dick está construindo aqui pra gente. Um elemento que não aparece no filme do Ridley Scott é a presença dos animais, que no romance tem presença capital, na verdade. Tanto essa religião mercerista quanto a presença dos animais é central, né? A partir do título, inclusive, né? Os androides sonham com ovelhas elétricas, faz menção à presença dos animais elétricos, animais androides, por assim dizer também, que as pessoas compravam porque já não havia animais vivos, né, no planeta Terra, ou quando havia, eles eram raríssimos, né, e eram comprados por valores astronômicos. O Deckard, como recompensa por ter matado esses androides, vai comprar uma ovelha de verdade, né? E ele fica muito alegre e fala num determinado momento do romance que é uma das coisas que deixa ele menos deprimido, tentar ter um animal de verdade. Então é uma presença que também me pareceu interessante aqui para mostrar mais uma vez essa dimensão mortífera, apocalíptica, que no caso da nossa relação com a animalidade, a gente está vendo, né, com essa questão da crise ecológica que a gente vive, é um prenúncio daquilo que, no final da década de 60, o Philip Dick já está apontando também como um dos sinais da decadência mundial, da decadência do nosso lugar, né, assim, do lugar no mundo, como sendo um lugar prestes ao apocalipse, né? O fim das outras espécies é um sintoma do quanto nós somos mortíferos, do quanto nós podemos destruir. Passagens como essa, da 112 para 113, por exemplo, quando o Deckard vai pensar que a maioria dos androides que eu conheço tem mais vitalidade e desejo de viver do que a minha mulher, ela não tem nada para me oferecer, passagens como essa vão mostrar exatamente isso que eu falei agora há pouco, de que a depressão e a melancolia nos humanos, do próprio Deckard, né, assim, que me parece também deprimido, sem sentido, uma vida que perdeu um certo alegria de ser conduzida, de ser vivida, marca um pouco esse cenário que o Dick está construindo. Os androides vão ser humanos melhores, mesmo que sejam mais falsos. Eles vão amar a vida. A gente não tem essa condição. O Deckard tem uma relação com a Rachel também, que é uma androide ligada à empresa, né, que fabricou esses androides Nexus, que são androides mais inteligentes e tal, e tem uma relação sexual com ela, o que também acaba aumentando ainda mais essa confusão empática, né, da solidariedade, do cuidado, do carinho. A Rachel tem uma reação no final do livro de matar a ovelha do Deckard, que uma mulher teria, uma mulher obviamente, né, enlouquecida, uma mulher com muito ódio por conta do que o Deckard fez, porque a Rachel parece que transa com ele um pouco para provocar essa empatia, né? Olha, sou uma mulher como a androide que você vai matar, que aliás é o mesmo modelo que o meu, tem o mesmo formato físico que eu, então você vai matar uma igual a mim, que você pode amar, né, que você pode desejar.
Então, observem como que o Dick está, na verdade, tentando misturar essas coisas, né? O que é vida, o que não é vida, o que é vida humana, o que não é, né? Quais são os limites, né, da ética, do cuidado, quais são os limites desse tabu fundamental, civilizatório, que é não matar, né? Então, acho que é isso que o Dick está produzindo nesse romance. Num determinado momento, o Deckard coloca aquele visor do mercerismo lá e vê o Mercer. Parece que era uma máquina alucinatória que inclusive tinha efeitos físicos, né? Ele leva uma pedrada e sai dessa máquina sangrando. Então é meio um videogame super moderno, né? Que você tem reações efetivas, né? Reações físicas, e tem esse tipo de visão, esse tipo de dimensão onírica. Na página 186 ele tem essa visão e o Mercer, que é um velho, parece, fala com ele. Você será requisitado a fazer coisas erradas, não importa para onde vá. É a condição básica da vida, ser obrigado a violar a própria identidade. Em algum momento, toda criatura vivente deve fazer isso. É a sombra derradeira, o defeito da criação. É a maldição em curso, a maldição que alimenta toda a vida em todo lugar do universo. Então o clima é absolutamente pesado, duro. Essa ideia, né, de que você é obrigado a fazer algo que viole sua própria identidade é uma das definições para o Winnicott, né, da depressão, da loucura, de uma existência falsa. A ideia de que o Deckard, então, não encontra felicidade, não encontra nenhum tipo de alívio, por mais que ele tente, com o animal. Na compra da ovelha, por exemplo, que ele diz, né, é um dos momentos onde ele vai efetivamente sentir que a depressão passa um pouco, né? Então o outro humano e essa coisa tão próxima, né, ligado ao androide, que é o estranho familiar que o Freud apontou nesse texto dele, o estranho familiar, quando ele fala desses dispositivos robotizados, né, que parece humano, mas não é, que coloca em dúvida para a gente os nossos limites, né, o que é o eu, o que é o outro. Essa ideia do Unheimlich parece que está presente no pensamento do Deckard nesse sentido de não conseguir mais fazer as distinções entre o que é o humano, o que é o valor da vida humana, etc. Talvez por conta disso que o Mercer esteja falando para ele, né? Ele está violado, num certo sentido, naquilo que é mais próprio dele, mais próprio da identidade dele. No final, Deckard mata todos os androides. Existe uma cena também muito impactante no final, quando uma das androides que estava lá na casa do Isidore pega uma aranha, né, que ele encontra, que a gente não sabe se é uma aranha eletrônica ou se não é, mas enfim, pega essa aranha e arranca as patinhas dela. É como se a androide também não tivesse empatia para com os animais, né? Eu acho que essa, mais uma vez, é uma das cenas que recupera um pouco, através da relação do homem com o animal, aquilo que poderia ser, né, uma das grandes fundações, né, assim, de uma civilização que amasse a vida, né? Então acho que tem uma linha de fundo aqui, pessoal, assim, que me parece a relação com o animal, que é uma linha de força, na verdade, para dizer sobre o nosso respeito à vida como um todo. Parte daquele discurso ligado aos movimentos ecológicos que estão mostrando para a gente, olha, se a gente não cuida do animal, a gente não cuida da gente, a gente não cuida do planeta como um todo, né? Cuidar do animal é efetivamente cuidar de si também. E tratar o animal como a gente tem tratado, né? Assim, como absolutamente dispensável ou como sendo um certo tipo de alimento, né, apenas reduzido ao alimento, parece um grande erro, porque desequilibra todas essas forças ecológicas e leva a gente a uma falta de empatia radical. E essa falta de empatia radical, claro, ela vai se deslocando para outros elementos, inclusive elementos humanos. E aí, se há um animal plenamente matável, daí para o humano matável é um passo, né? Eu acho que essa lógica está presente aqui no Philip Dick até o final do romance. Eu recomendo muito, para terminar, o pós-fácil do Ronaldo Bressani, que traduz essa edição aqui, e ele vai falar, né, traz algumas questões que para a gente da psicanálise é muito importante, quando ele diz o seguinte, por exemplo, na 276, né? Metaforicamente, a embagulhação aproxima-se da estranha nostalgia que os androides sentem pela Terra. Afinal, eles também são objetos inanimados. Será mesmo? Estarão mortos?
Qual que é a sua real natureza? O que significa estar vivo? Eis algumas das questões levantadas pelo fenômeno da embagulhação, que no limite nada mais significa do que a capacidade de as coisas criadas pelo homem tomarem o lugar dele. No limite, parece, a gente está falando de configurações, reconfigurações ou figurações propriamente dito da pulsão sexual de morte. Ser tomado pela coisa que eu mesmo pude inventar. Ser substituído por algo inanimado. Isso é uma das figurações da pulsão de morte, Assim, é se transformar em objeto, é se objetificar radicalmente, é de alguma forma voltar ao inanimado. É como no final do romance aparece aquele sapo elétrico, O Deckard vai para os confins do mundo, onde já está tudo tomado pela poeira, e mesmo assim ele encontra um sapo, acha que é um sapo real, que ele sobreviveu àquela poeira, mas nada mais sobrevive. Então parece que tem alguns elementos assim de figurações da pulsão de morte, Há algo que parece vivo, mas já não é vivo mais. É esse o limite que parece que o Philip Dick está tentando falar pra gente. Olha, o cuidado pela vida, a erotização da vida encontra limites o tempo inteiro, porque existe também um certo amor pela morte. Existe um desejo pela morte, um desejo de embagulhação, da poeira tomar conta de tudo, de matar todos os animais, de se matar, de se tornar poeira. Então essa figuração da pulsão de morte me parece uma das leituras possíveis do Blade Runner. Assim, não adianta ficar tentando criar vida através desses androides se no fundo a gente não se dá conta do nosso desejo de matar e morrer, do nosso desejo de destruir, de não se contentar com um certo modo de vida, de não proteger a vida do outro, e esse outro ampliado também para os animais. Então parece que é um certo tipo de advertência moral que está presente na narrativa aqui. O Bressani ainda fala, na 281, que nesse mundo sem Deus, pós a morte de Mercer, principalmente, sem fantasia, sem esperança, compartilhar a devoção a um brinquedo que finge ser verdadeiro é o mais próximo que qualquer ser humano ou androide, real ou falso, pode aspirar ao ideal de amor. Então, o final me parece apontar para a prioridade do gozo com o objeto que o modo de produção capitalista produz, com a gente. Então a gente prefere o animal falso, que a gente pode controlar completamente, que a gente pode desligar quando dá um problema, e tem essa intolerância para com relação à vida plena, a vida nas suas contingências incontroláveis. Eu acho que essa é uma outra leitura também possível, que o Freud certamente acolheria, nesse sentido de que a vida ela tem a ver com suportar essas contingências, suportar aquilo que é da ordem do imprevisível, da imprevisibilidade. O romance familiar, o romance civilizatório de um neurótico seria construir uma humanidade absolutamente controlável, uma humanidade de androides. Mas tão logo essa humanidade fosse construída, à prova do mal-estar, a salvo do mal-estar, essa humanidade também deixaria de existir enquanto humanidade. Então a lógica aqui é pensar nas terríveis contingências que fazem com que nós sejamos humanos, para o bem e para o mal. A gente é capaz de matar, é capaz de destruir o mundo 1 milhão de vezes, mas também somos capazes de inventar novos mundos, inventar novas formas de convivência com a gente mesmo e com os animais, proteger esses animais, enfim, estudá-los e de alguma maneira estabelecer novas relações com eles, mas a gente está preso no campo da absurda imprevisibilidade do universo, da vida humana, e não adianta tentar querer controlar. Isso seria, de novo, tentar ocupar um lugar de ser o senhor da sua própria casa. A psicanálise aponta um pouco para essa impossibilidade, tanto do ponto de vista biológico, a gente está vivendo isso agora numa pandemia mundial, a gente não é senhor da nossa própria casa, tanto do ponto de vista pessoal, a gente tem que se haver com esse outro interno o tempo todo, que no caso do Deckard está absolutamente reduzido a nada. Parece que ele não encontra mais um certo tipo de prazer, de estar vivo, de estar se relacionando com as outras pessoas. Ele parece ter perdido isso. E a relação dele com o androide acaba mostrando como que a relação dele com o outro também é esvaziada de sentido.
Então, um livro muito interessante, recomendo muita leitura. No filme, que é muito mais conhecido, toda essa história dos animais, do Mercer, do mundo, o mundo ainda está ali meio apocalíptico e tal, mas não aparece com tanta poeira assim, mas de qualquer maneira o mundo mais esvaziado, né? Isso aparece no filme. Vale muito a pena ver, comentar as diferenças. Queria que vocês comentassem, me dissessem aí o que vocês acharam do livro, do filme. Estou à disposição aqui para conversar sobre esse autor, que também tem outras obras de ficção científica. Recomendo muito a leitura do Philip Dick. É isso, compartilhem, curtam aí, se inscrevam no canal. Até a próxima!